I would like to be a bit closer to you. Eu quero estar mais perto de vocês. This one's not working. Stand. There we go. Stand. Glory. I'm so glad that God is not depressed. Eu fico tão feliz que Deus não é depressivo. Aren't you glad? Você também não fica feliz? Amen. God is the source of all joy. Deus é a fonte de toda alegria. He's a happy God. Ele é um Deus feliz. He's not angry. Ele não está bravo. He's not easily offended. Ele não é facilmente ofendido. He's a joyful God. Ele é um Deus alegre. And so don't be surprised tonight. Então não fiquem surpreendidos nesta noite. If you have a sense of joy just coming onto you. Se vocês tiverem essa sensação de alegria que vem chegando. Don't be surprised if you smile uncontrollably. Não fiquem surpresos se vocês começarem a sorrir sem poder controlar. God enjoys having fun. Deus, Ele gosta de se divertir. Sometimes He just wants to have a bit of fun with us as well. E às vezes Ele também gosta de se divertir conosco. Just come and tickle you a bit. Ele gosta de fazer cosquinha na gente. I love Romans 15 verse 13. Eu amo Romanos 15, 13. It says, may the God of hope Fala que o Deus da esperança fill you with joy. te enche com alegria. Zephaniah 3 verse 16 and 17. Zephaniah Sofonias 3 verse 16 and 17. 3, 16 e 17. Says God rejoices Fala over que you. Deus se alegre com você. That Hebrew word means Aquela palavra hebraica that He jumps up, significa que ele pula, He twirls around, ele dá um giro assim, He gets excited. ele se empolga. You see, God is very irreligious. Deus não é religioso. He's not very religious. Ele não é muito religioso. Né? God is so unreligious Ele é tão não religioso that He discontinued the religion that He started. que ele descontinuou a religião que ele começou. You see, in Jesus Christ, Em Jesus Cristo, He doesn't come to introduce us to another religion. Ele não vem para nos apresentar mais uma religião. He comes to introduce us to abundant life. Ele vem para apresentar uma vida em He abundância. comes to introduce us to overflowing, adventurous, Ele vem para nos apresentar dangerous. Dangerous. vou te chamar assim. Yes, life. Uma vida que é aventureira, é perigosa, Spontaneous. espontânea. Who of you would like to have a bit of that overflowing joy? Vocês também gostariam de ter essa vida que está transbordando? Não seria ótimo isso? Why don't 3 of you quickly run here? Por que eu quero 3 pessoas Let's que just have venham a aqui bit na of frente? overflowing. 3 pessoas joy. para vir aqui na frente, para falar dessa alegria que transborda. Who wants a sense of overflowing? Quem quer uma sensação de alegria que está transbordando? Come on. Pode vir, 3 pessoas. Vem, vem, vem. Come on, yes. Hey, just stand here, just stand here. There we go, just stand there, look at me. That's it, you two come stand there and look at me. We're just gonna have fun. A gente simplesmente vai se divertir. Man, God is excited about your lives. Deus está muito empolgado com suas vidas. And I'm so glad God is not worried about your lives. E eu fico tão feliz que Deus não está preocupado com o que vai acontecer nas suas He's not vidas. biting his nails, Ele não está assim nervoso, hoping that you're going to make it. esperando que vocês superem. He has absolute peace.
peace. Ele tem total, paz total. Thank you, Papa, Obrigada, papai, for your spirit that overflows pelo teu espírito que transborda with joy. com alegria. Thank you for your peace that overflows. Obrigada pela paz que transborda. Thank you, Papa, for your spirit that affects this flesh. Obrigada, papai, pelo seu espírito que afeta esta carne. The same spirit that raised Jesus from the dead O mesmo espírito que levantou now Jesus dwells da within morte these physical e agora bodies. habita nestes corpos So we físicos. thank you for that overflowing joy. Nós agradecemos pela alegria que transborda. Have you been thinking of studying more? Você tem pensado sobre estudar mais? The Lord Sempre. says, do not hesitate at all. O Senhor fala, não hesite, And do não not espere, worry nem um about how pouquinho. it's going to happen. E não se preocupe de como isso vai acontecer. Because that desire Porque este was desejo placed there by Him. foi colocado por And Ele. He will give people insight E Ele vai dar entendimento para as pessoas into your integrity em relação à sua and into integridade your value. e o seu valor. And people will invest in you. E as pessoas vão começar a investir em And doors você. will open for you to E as portas study. vão se abrir. So rejoice. Então se alegre. Let's just pray. My Vamos brother. orar. You've got such a Meu precious irmão. one. You must give her. Ele disse que eu tenho que falar isso. Ele falou para ele que ele tem uma esposa maravilhosa. Que no caso sou eu. Eu gosto dessas partes. Ele recebeu uma revelação. Thank you, Lord. Man, the Lord enjoys you. O Senhor gosta de você. Ele curte. He enjoys your personality. Ele gosta da sua personalidade. Enjoys your character. Ele gosta do seu He caráter. enjoys your smile. Ele gosta do seu sorriso. He enjoys the fun you have together. Ele gosta da diversão que você tem junto. Because whatever fun you have, Porque aquela diversão que você tem, God enjoys it with you. Deus, ele curte isso junto com você. Thank you, Papa. Obrigado, papai. Yes. Have you got just dreams of traveling more? Você tem sonhos de viajar mais? Yes. Glory. Well, guess what your daddy says? Quer saber o que seu papai He diz? says, no, you must stay at home and behave yourself. Ele diz, você tem que ficar em casa e se comportar. No, Não foi isso, não foi isso. the Lord says to you as well, O Senhor fala para você também, that those que desires esses He desejos, places within your heart. Ele coloca no seu And coração. it is His delight E é to give you your heart's desires. a alegria dele de realizar os And desejos He's do seu going to give you coração. ideas, E Ele vai te dar ideias, beautiful marketing ideas, ideias lindas de and marketing, de strategies estratégia, for your travel ideas to be sponsored. para que as suas ideias de viagem sejam So we patrocinadas. thank you for wisdom, Papa. Então, papai, nós agradecemos pela Thank you for your sabedoria, excitement. agradecemos pela empolgação. Glory. Bless you, my brother. Let's pray with you. Thank you. Yes. Just at the beginning of the service, No começo do culto, I saw a picture of you, eu vi uma imagem de você, like a Grand Prix, como se fosse, a racing track, como se fosse uma pista de and corrida. that sometimes you felt like De you carro. were going around. E às vezes você tem essa sensação de que você está simplesmente dando volta. And sometimes it's Nessa pista de frustrating corrida. going round and round. E às vezes é frustrante simplesmente fazer volta aí. But God says, be prepared, Mas Deus fala assim, because Ele He's fala breaking assim, the walls, se prepare porque Ele está quebrando and as He's taking you paredes. onto an open road. E Ele está te levando para uma pista que está Why? aberta. Why
wide open spaces, espaços amplos e much abertos, speed, muita velocidade, adventure. aventura. And he says you can trust E the ele fala, voice that's in you. você pode confiar naquela voz que está dentro de você. Pode ir embora. Don't doubt. Não precisa So is this you, is it duvidar. not? Não precisa falar, é você, é o Senhor He ou says you não. know my voice, go for it. Ele fala, você conhece a minha voz, vai em frente. Thank you. Bless you. Bless you. Isn't it nice when the Lord has fun with us? Não é ótimo quando o Senhor se diverte conosco. He enjoys our company. Ele gosta da nossa companhia. He didn't come to share with you some boring information. Ele não veio para compartilhar informações que dão tédio. He's come to awaken your spirits. Ele veio para avivar o seu espírito. He's come to stir up within you Ele veio para despertar algo em você, an awareness of His closeness. uma consciência da aproximação dele. So tonight I want to talk to you Então nesta noite eu quero falar com vocês of moving from shadows to substance. de sair das sombras e ir para a substância. Moving from man-made religion Saindo da religião feita por homens to the person of Jesus Christ. para a pessoa de Jesus Cristo. Moving from our own efforts Mudando dos nossos próprios esforços to realizing what He has done. para perceber aquilo que Ele fez. Moving from rules and regulations Mudar, sair das regras e das to a normas spontaneous life. para uma vida espontânea. The life that Jesus offers. Aquela vida que Jesus oferece. And I'm going to begin in Colossians 2 verse 8. Eu vou começar em Colossenses 2, versículo 8. It says, do not allow anyone to cheat you Fala, não deixe que ninguém te traia. through empty deceit. Ou te engane, melhor. Não deixe que ninguém te engane através de um engano vazio. Many years ago, I was a teenager. Há muitos anos atrás, eu era adolescente I read this scripture e eu li esse versículo. and the Lord spoke to me E o Senhor falou comigo. and He said, whatever message you hear, E Ele falou, o que seja que for a mensagem que você ouvir, that leaves you with a sense of emptiness que te deixar com uma sensação de vazio, is deception. é engano. Did you hear that? Vocês ouviram isso? Any message you hear Qualquer mensagem que você ouvir that leaves you with a sense of lack, que te deixar com uma sensação de falta, a sense of emptiness, de vazio, a sense of I'm not qualified. uma sensação de que você não está qualificado. That's not the message of Christ. Essa não é a mensagem de Cristo. Christ communicates fullness. Cristo, ele comunica plenitude. Christ communicates fullness of joy. Cristo comunica plenitude de alegria. He does not come to persuade you about your lack. Ele não vem para te persuadir sobre a sua falta. He comes to persuade you of His fullness for you. Ele vem para te persuadir sobre a plenitude que Ele tem para você. The very next verse, verse 9 says, Próximo versículo, o versículo that 9 the diz fullness of the Godhead que a plenitude de Deus dwells within the bodily form of Jesus Christ. habita no corpo de Jesus Cristo. Jesus, in His human body, No corpo humano dele, was not a frustration to God. não era uma frustração para Deus. In fact, in chapter 1, verse 19, De fato, em capítulo 1, versículo 19, it says that God was pleased to dwell in Him.
fala que Deus, ele se alegrou em habitar em Jesus. He did not create this body Ele não criou esse corpo to irritate him, para se irritar, to frustrate him. para se frustrar. He created this human body Ele criou esse corpo humano as his opportunity como uma oportunidade to express himself in this world. de se expressar neste mundo. That's why 1 Corinthians 6 verse 13 Por isso que 1 Coríntios 6:13 says that the body was made for the Lord fala que o corpo foi feito para o Senhor and the Lord for the body. e o Senhor então para o corpo. You're made for God. Você foi feito para Deus. You're made for Him. Você foi feito para Ele. He did not make a mistake when He invented you. Ele não cometeu um erro quando Ele te inventou. He did not make a mistake when He designed every part of you. Ele não cometeu um erro quando Ele desenhou e projetou cada parte de você. He did not design you to frustrate Him. Ele não te projetou para frustrar a Ele. He designed you so that He could enjoy His life through you. Ele te projetou para que Ele pudesse desfrutar da vida dele através de você. He wants to enjoy traveling through you. Ele quer gostar e desfrutar de viagens He wants através to de você. enjoy studying through you. Ele quer gostar e desfrutar de estudo através de He você. wants to enjoy speeding at great speed forward in your life. Ele quer desfrutar a velocidade grande através da sua vida. God wants to live His life through you. Deus, Ele quer viver a vida dele através de você. This is why Paul writes in Galatians 2 verse 20, Por isso que Paulo escreve em Gálatas 2:20, I no longer live, não sou eu mais que vivo, but Christ lives in me. mas Cristo vive em mim. The life I now live, A vida que eu agora vivo, I live by the faith of the Son of God. eu vivo pela fé do Filho de Deus. And it's interesting that Paul did not go and sit in a room, E é interessante que Paulo, ele não foi sentar numa sala, very piously just praying. orando com muita dedicação. Paul lived. Paulo, ele vivia, He traveled everywhere. ele viajou para todo lugar. He says, I've learned the secret of contentment. E ele fala, eu vivi o segredo No de matter what contentamento. circumstances I'm in, Apesar das circunstâncias, I can be in lack, eu posso, pode me estar faltando, or I can have plenty. ou então eu posso ter em abundância. I've learned the secret to enjoy life, Mas eu aprendi o segredo de desfrutar da no vida, matter what my circumstances. independente das circunstâncias. You know, there was the lady, Madame Guyon. Did I tell that story here or somewhere else? Not here. There was a lady in I think it's the 15th, 16th century Tinha uma senhora no século XV, in eu acho, France. na França. She was eventually thrown into prison, into a dungeon, because of her faith in God. Em algum momento ela foi para a prisão por causa da fé dela que ela tinha em Deus. And in this prison, she wrote the most beautiful poem. E nessa prisão ela escreveu um poema muito lindo. She said, "Those who threw me here Ela falou: aqueles que me colocaram aqui, do not know this. eles não sabem disso, There's one who can come through walls of stone mas existe um que pode atravessar paredes de pedra and bars of steel. e ferro, And these very prison walls have become precious to me. e estas paredes de prisão então se tornaram preciosas para mim, Because He is here." porque Ele está aqui. Can you see she discovered the secret Vocês podem ver, ela descobriu o segredo of enjoying life, de desfrutar da vida, no matter what circumstances she was in? independente das circunstâncias que ela passava. But you should also not be afraid Mas também não deve temer. that abundance will distract you. Não deve ter medo que a abundância vai te distrair.
You see, the devil wants to use both lack and abundance to distract us. O diabo, ele quer usar tanto a falta como a abundância para nos distrair. When you've got lack, Quando você está faltando alguma he says you coisa, can't possibly enjoy God. ele fala, não é possível você desfrutar de Deus. You can't possibly be overwhelmed with joy. Não é possível que você esteja transbordando de You've alegria. got too many bills to pay. Tem muitas contas para pagar. You must worry. Você precisa ficar preocupado. You must fear. Você precisa temer. Jesus says, Mas don't worry. Jesus fala, não se preocupe. And the same with abundance. E a mesma coisa com a abundância. The enemy wants to use abundance O to inimigo, distract you. ele quer usar a abundância para te distrair. He says, hey, don't make time to enjoy the Lord. Ele fala, não tira um tempo para desfrutar de um tempo com Deus. Let's rather go shopping. Vamos lá no shopping. There's some more interesting things to Tem shop. coisas mais interessantes lá para ver. But when you discover the secret of contentment, Mas quando você descobre o segredo do contentamento, whether you've got little seja que você tenha or whether you've got much, pouco ou então muito, you have fallen in love with a different source. você então se apaixonou com uma fonte diferente. And now you can shop. E agora pode mostrar. And God enjoys the experience with you. E Deus, Ele gosta de ter experiências com você. Or you can sit very contently with no money at home Ou então você pode sentar em casa sem dinheiro, totalmente contente, and enjoy the fact that God values you. e gostar ou desfrutar da ideia de que Deus He values Ele you valoriza você more than the biggest shopping center in this world. muito mais do que o maior shopping que existe no That mundo. you are of such great value to Him. E você tem tanto valor para Ele. You see, God designed your person Deus, Ele desenhou, Ele projetou a sua pessoa as the place in which He wants to unfold como um lugar onde Ele quer abrir the beauty and the value of His own image and a likeness. beleza e o valor da própria imagem e semelhança dele. Because Colossians 2 verse 10 Porque em Colossenses 2, versículo 10, says, just in case you thought that all these verses only speaks about Jesus, caso você tenha achado que todos esses versículos só falam de Jesus, Paul says, and you Paulo fala, também find your most complete life in Him. ele fala, você também encontra a sua vida mais completa nele. You are complete in Him. Você está completo nele. See, Christ communicates completeness. Cristo comunica esse estado de estar completo. Christ communicates fullness. Cristo, ele comunica plenitude. And I want to read to you a few more verses. Eu quero ler mais alguns versículos também. Let me see, where shall I continue? Okay. Let's go verse 13. He says, even while you were dead in your trespasses. Colossians 3, verse 13. Colossenses 2:13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões. Even while you were dead, He made you alive. Ele fala que enquanto você estava morto, Ele te fez And He's viver. forgiven you. E Ele te perdoou. He wiped out all the handwriting of the requirements against you. Cancelando o escrito de dívida contra You você. see, Jesus came to do what we could never do. Jesus veio para fazer aquilo que nós nunca poderíamos fazer. You see, in the shadow of the old covenant, Na sombra da antiga aliança, in the context of broken relationship, no contexto de um relacionamento quebrado, God gave the law system. Deus, ele entregou o sistema da lei. We can explain it like A this. gente pode explicar da seguinte forma. Imagine a husband and a wife that has a beautiful romance.
romance. Imagine um marido e uma esposa que tem um romance lindo. And then there's a fight, E daí quando tem uma briga, misunderstanding. uma discussão, um mal entendido, And the fight is so tender that she does not even want to see her husband. e aquela discussão foi tão próxima She que runs and hides. ela nem quer ver o marido, ela vai, ela corre e esconde. And as time goes by, the problem just becomes bigger. E conforme vai passando o tempo, o problema só cresce. And there's a separation. E aí há uma separação. But the husband still believes in the original romance. Mas o marido, ele continua acreditando naquele primeiro original romance. And as he sees his wife fall into desperation and destitution, Enquanto ele vê a esposa dele caindo nesse desespero, né, e nessa... he thinks, I will make a temporal plan Ele pensa assim, eu vou criar um plano temporário, where I can still provide for her and look after her. onde eu posso continuar fornecendo as coisas, suprindo para ela, While we work cuidando out this dela, problem, enquanto a gente resolve esse problema. until we can be restored to the original intimacy. Até que possamos ser restaurados para aquela intimidade original. He makes a few very basic rules. Ele faz algumas regras básicas. Says like no other men. Por exemplo, não pode ter um outro homem. Very reasonable rules. São regras muito razoáveis. You see, when man had a disagreement with God, Quando o homem tinha esse mal entendido ou and we discordância fell com Deus, away from that original intimacy, e nós caímos daquela intimidade original, God gives us a temporal Deus dá então para nós arrangement um acordo temporário called the law, que chama a lei. because He still wants to provide for Porque us. Ele ainda quer suprir as nossas necessidades. He says, just obey these rules and I will bless you. Ele fala assim, só obedeça a essas regras, eu vou te abençoar. But the law system was never meant to be the new way of relationship. Mas o sistema da lei nunca foi para ser o novo jeito do It was relacionamento. just a temporal arrangement Era só um acordo temporário, until we get back to the original intimacy. até que pudéssemos voltar para aquela intimidade original. That's why Jesus comes to fulfill the law Por isso que Jesus vem para cumprir a lei and also bring it to an end. e também terminar. Because He brings us back to a relationship Porque daí ele nos traz de volta para um relacionamento where the law would be an interruption to our intimacy. onde a lei, na verdade, iria interromper o nosso relacionamento. And so, for instance, Paul gives us greater insight into this in Romans 7. Então, por exemplo, em Romanos 7, Paulo ele dá luz a essa ideia. He shows us how the law never solved the problem. Ele demonstra para nós como a lei nunca resolveu o problema. When you disobeyed the law, Que quando você desobedecia a lei, you felt guilty. você sentia culpado. And when you obeyed the law, E então, quando você obedecia à lei, you felt self-righteous. você se sentia autojusto. And neither one of those conditions brought you closer to God. E nenhuma dessas duas condições te aproximava a Deus. You see that in the law, God's judgment on sin was never final. Na lei, o julgamento de Deus contra o pecado nunca foi final. It was just taking away the cobwebs, Estava simplesmente tirando as teias de aranha, but it never killed the spider. mas nunca matou a aranha. You see, in Jesus, Em Jesus, He comes to kill the spider. ele vem para matar a aranha. He comes to remove the government of sin and death from Ele our vem para lives. tirar o governo do pecado He comes to give us a new nas life. nossas vidas. Ele vem para entregar uma nova vida. It doesn't come to just try and clean our lives up from the outside. Ele não vem para simplesmente limpar as nossas vidas de dentro para fora. He comes to Desculpa, de fora para invade your dentro. body. Ele vem para invadir o seu corpo.
Man, you were made for God. Você foi feito para Deus. And He has come for you. E Ele veio para você. I bring you the good news Eu trago as boas novas. that the one who designed you, Que é aquele que te desenhou, the one who created you, aquele que te criou, has never given up on you. nunca desistiu de você. He sees such value. Ele vê tanto valor. He wants you. Ele te quer. He loves you. Ele te ama. And He wants you not because He wants to manipulate you. E Ele te quer não porque Ele quer te manipular. He wants you not because He wants to control you. Ele te quer não porque Ele quer te controlar. He wants you not because He wants to put you in that old shadowy house. Ele te quer não porque Ele quer te colocar naquela casa assombrada. Where you must just obey the rules. Onde você simplesmente tem que obedecer às regras. No, He comes to kick the door open of that Ele house. vem para chutar a porta daquela And say, casa. it's the end of this dead religion. E falar que acabou, terminou essa religião. Come with me. Vem I comigo. want to show you abundant life. Eu quero te mostrar a I vida want to show you abundante. overflowing Eu life. quero te mostrar uma vida que transborda, Life in union with Him. que é a vida em unidade, união com Ele. And so in chapter 2 verse 16, Aí em Colossenses 2:16, he says, don't allow anyone to judge you ele fala: ninguém, pois, vos julgue in food or in drink or regarding festivals, new moons or Sabbaths. por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. You see, religion is obsessed with your behavior. A religião está muito preocupada com o seu comportamento. Am I allowed to drink this? Eu posso beber isso? Am I allowed to eat that? Eu posso comer isso? Am I allowed to do this on this day? Eu posso então fazer isso It's all no tal just dia? confusion. É muita confusão. It's all got to do with outer behavior. Tudo tem a ver com o comportamento externo. God's not interested, first of all, in your outer behavior. A primeira preocupação de Deus não é o seu comportamento externo. He's interested, first of all, Ele está interessado primeiramente to lift up a mirror in front of your face. de colocar um espelho em frente do seu rosto Say, I want you to see what I see in you. e falar para você: eu quero que você enxergue aquilo que eu enxergo I em want você. you to discover your true person, Eu quero que você descubra a pessoa verdadeira, which is the image and the likeness of God. que é a imagem e semelhança de Deus. And God has got no suspicion towards His own image and E likeness. Deus não está suspeito contra a própria imagem e semelhança. Glory in Acts 15 from verse 5. Acts. Em Atos 16:5. 15 verse 5. Em 15:5. The apostles has a dilemma. Os apóstolos têm um dilema. Because a lot of Gentiles who became Christians. Porque muitos dos gentios se tornaram crentes. But these people, they were big sinners. Mas essas pessoas eram grandes And they've got pecadores. very bad habits. E eles não tinham hábitos bons, tinham And so they hábitos say- muito ruins. You know, maybe we must at least give them some rules. Então eles falam: eu acho que a gente deve pelo menos dar algumas regrinhas pra Because eles. these people come from such a bad background. Porque essas pessoas, eles têm um histórico tão ruim. Maybe we should just write a few rules down. Eu acho que a gente deve escrever pelo menos algumas And regrinhas. it says the conversation went on and on and on between them. E fala que a conversa continuou e continuou e And continuou entre eventually eles. Peter stood up Até que Pedro, ele ficou de pé. and he says, hey my brothers, E ele fala: olha, os meus irmãos. why do you want to make rules if you know that you were never able to keep the rules? Por que vocês querem criar regras se vocês sabem que vocês nunca foram capazes
de cumprir as regras. And in the English Message translation, Existe uma tradução em inglês que chama A Mensagem. in verse 9, it is put so beautifully. E no versículo 9, essa tradução coloca de uma forma muito It linda. says, God gave them His Spirit just like He gave His Spirit to us. Fala que Deus, Ele deu o Espírito dele para eles, os gentios, da mesma forma que Ele nos deu o Espírito. And beginning at the very center of who they were, E começando no próprio centro de quem eles eram, and working from that center outwards, e trabalhando a partir daquele centro para fora. Então, He cleaned up their lives. Ele então limpou as vidas deles. You see, religion says, clean up your life. A religião fala, limpa, cuida da sua vida. God says, let's get to the center of who you are. E Deus fala, vamos chegar no centro de quem Because você if é. you see what I see, Porque se você enxergar o que eu enxergo, it will enable you to live the life vai te capacitar a viver a vida. that I always dreamt about. Aquela vida que eu sempre sonhei para você. Remember that woman caught in the act of adultery? Lembrem daquela mulher que foi pega num ato de adultério. And when all the accusers was away and just Jesus and her remained, E quando todas as pessoas que estavam acusando ela foram embora e estava somente ela e Jesus, Jesus says, the first thing Jesus says to her is, where are your accusers? a primeira coisa que Jesus fala para ela é onde estão seus acusadores. She says, they've all left. E ela fala, todos foram embora. And Jesus says, neither do I condemn you. Aí Jesus também fala, eu também não te condeno. Go and sin no more. Vá e não peque mais. You see, religion approaches people A religião aproxima as pessoas and it says, go and sin no more, e fala, vá e não peque mais. and then I will no longer condemn you. E daí eu não vou te condenar mais. Jesus says, Mas Jesus fala, if you encounter my favor, se você encontrar o meu favor, if you understand that I do not condemn you, se você entender que eu não te condeno, that revelation esta revelação is the power é o poder of a new life. de nova vida. He begins not with something you need to do. Ele começa não com uma coisa que você precisa fazer. God is the God of initiative. Deus é o Deus de iniciativa. He gives you favor before you deserve it. Ele te dá favor antes que você mereça. He took away every obstacle between himself and you before you asked for it. Ele tirou todos os obstáculos entre você e Ele antes que você pedisse isso. He embraced you in Christ Jesus before you were born. Ele te abraçou através de Jesus Cristo antes que você nascesse. And the gospel comes E daí vem o Evangelho, so that you'll have an opportunity to respond para que você tenha oportunidade de responder. to the one who has always loved you, Aquele que sempre te amou. to the one who has always been with you, Aquele que sempre esteve com você. to the one who knows you better than what you know yourself. Glory. Aquele que te conhece muito melhor do que você se conhece. I'm excited. This is good news. Essas são boas novas. Hey, if you start feeling some joy bubbling up, Se você começar a sentir uma alegria Don't burbulando suppress. dentro de você, just let it bubble over. pode deixar transbordar. I'm closing with this thought. Eu vou encerrar com o seguinte pensamento. In James 1 verse 23 onwards, Em Tiago, a partir de 1 versículo 23, James writes that whenever a man hears this word, Tiago escreve que quando um homem ouve essa palavra, he's like a man that sees the face of his birth as in a mirror. ele é como um homem que se vê num espelho. Now there's two ways in which you can react to what you see. Existem duas formas que você pode reagir àquilo que você vê. He calls the one man a doer of the word and the other man one that does not do what he saw. Ele chama um homem um fazedor,
É uma pessoa que faz a palavra, aquilo que ele ouve. And he E a says- outra, aquele que não faz. He says the difference is very simple. E ele fala que a diferença é muito simples. One man looks very quickly at what God says about him. Um homem, ele olha muito rápido para aquilo que Deus fala para ele. He looks at this mirror very shallow, Ele olha para esse espelho de uma forma muito rasa. and he goes away and he forgets what he saw. Daí ele vai embora e ele esquece aquilo que ele viu. And so it's very easy to fall back into the same thought patterns, Então é muito fácil voltar para aqueles pensamentos que into tinha the antes. same habits Os mesmos ciclos, os mesmos hábitos that you were in before. que tinha antes. But the other man, Mas o outro homem, he looks deeply into the perfect law of liberty. ele olha profundamente na lei perfeita da liberdade. And he continues to look. Ele continua olhando. You see, God wants you to know that it is not your self-discipline or your action in the first place that sets you free. Deus quer que você saiba que não é sua autodisciplina, o seu esforço que vai te libertar. It is the clarity of your insight. É a clareza do seu entendimento. He wants you to look at what He says about you. Ele quer que você olhe para aquilo que Ele fala sobre você Continue to look into this mirror. e continuar olhando nesse espelho. 2 Corinthians 3 verse 18 2 Coríntios 3, 18 says that we behold Jesus as in a mirror. fala que nós vemos Jesus como se fosse num espelho. And as we behold Him, we are transformed. Enquanto a gente fica olhando para Ele, nós somos There is transformados. great power in beholding. Existe muito poder nesse olhar. You see, Jesus, if you did not know this, Jesus is perfect. Se você não sabia, Jesus é perfeito. No problem with Him. Ele não tem problema. Now it says we look at Jesus as in a mirror. E fala que nós olhamos para Jesus como se fosse num He espelho. does not come to reveal your faults. Ele não vem para revelar seus defeitos. He comes to reveal your perfection. Ele vem para revelar sua perfeição. That's why Paul says in Colossians 1 verse 27 Por isso que Paulo diz em Colossenses that 1:27 the mystery revealed is Christ in you. que o mistério revelado é Cristo em você. And for this reason I labor and travel all over E por este motivo que eu trabalho e eu viajo para to todo lugar, present every man perfect in Christ. para apresentar todo homem perfeito em Cristo. Now you might look at this mirror Talvez você olhe para esse espelho in which you see Jesus em que você vê Jesus and you might say, Lord, I know myself. e talvez você fale, Senhor, eu me conheço. Honestly, that perfect man I see there, Sinceramente, este homem perfeito que eu estou vendo, that aí, joyful person, esta pessoa alegre, that victorious person, esta pessoa vitoriosa, honestly, that's not me. sinceramente, não sou eu. And God will just reply to you. E Deus vai então responder para você It's very good that you are honest, e vai falar, é muito bom que você é honesto, but my truth transcends your honesty. mas a minha verdade transcende a sua sinceridade. This is you. Isso é você. Continue to look. Continue olhando. Continue to see what I am persuaded of. Continue vendo, enxergando aquilo que eu já fui persuadido a acreditar. Continue to look until one of us changes our minds. Continue olhando até que um de nós mude de ideia. You might look and you might say, well, maybe I can believe that one day, maybe after many years, that will be me. Talvez você olhe e fale assim, talvez eu consiga acreditar que um dia, depois de muitos anos, isso vai ser eu. Maybe one day, Talvez um dia, maybe one day in heaven that would be me.
Talvez um dia lá no céu isso possa ser eu. And God will just reply. E Deus vai simplesmente responder. A mirror does not reveal tomorrow. O espelho não revela amanhã. It reveals the reality and the truth of who you are right now. Ele revela a realidade e a verdade de quem você é agora, neste momento. And he says the man who continues to look into this perfect law of liberty, E ele fala, o homem que continua olhando para essa perfeita lei da liberdade. he becomes a doer of the word. Ele se torna uma pessoa que faz a palavra. Now that word in the Greek is the word poetis. The word for doer. Yes. A palavra no grego para essa pessoa que faz é Poetis. poetas. It is where we get our English word poem or poet from. Em inglês a gente tira dessa palavra grega a palavra poema ou poesia. It is, it speaks of an inspired expression. Fala de uma expressão inspirada. There's a big difference between technical writing Há uma grande diferença entre o escrito técnico and inspired poetry. e poesia inspirada. God wants to make poetry of your life. Deus quer fazer da sua vida poesia. God wants you to so see what He sees, Deus quer tanto que você veja aquilo que Ele vê. that it gives birth to a spontaneous, Que faz nascer uma vida espontânea, natural expression. uma expressão espontânea e natural. Amen. Amém. Glory. Amen. Aleluia. Let's just pray. Mary Ann, do you Vamos want to orar. get ready for the last song quickly while we just pray? Man, I just want to speak to that couple there as well. Eu quero falar com esse casal aqui, You too. com vocês dois. Thank you, Papa. Obrigado, papai. Yes, yes, yes. The Lord is excited about your lives. O Senhor está empolgado com suas vidas. He sees the impact of your lives Ele vê o impacto das suas vidas expanding way beyond your locality. expandindo muito além do seu local. And the impact of your life E o impacto das suas vidas will be directly related será relacionado diretamente to the clarity of your insight. à clareza do seu entendimento. So do not even worry about how you're going to have an impact. Então, não se preocupem de como vocês vão ter Do impacto. not even strategize. Não precisa ter estratégia. All He wants you to do A única coisa que Ele quer que is você faça enjoy what He shows you. é desfrutar daquilo que Ele revela a Look vocês. deeply. Olha profundamente. Look intently. Olhe intensamente. Be confident in His voice. Sejam confiantes na voz dele. And just continue to enjoy what He E reveals. continuem desfrutando daquilo que Ele revela. And out of that revelation, E a partir desta revelação, He will launch you like a sharp arrow. Ele vai te lançar como uma flecha. Thank you, Papa. Amen. This song is called Final Word. Esta Oh, canção actually, it's called Out of the Shadows. chama Saindo das Sombras. As Andre has just spoken about coming out of the shadows, we had his substance. Assim como o André falou de sair das sombras e entrar na substância dele, na essência dele. We're no longer dealing with pieces or fragments. Nós não lidamos mais com pedaços ou fragmentos. We have the fullness of Christ. Nós temos a plenitude de Cristo. And if you want to begin to hear His voice for yourself today, E se você quer começar a ouvir a voz dele para si mesmo neste dia, the best place to start o melhor lugar para começar is acquaint yourself with what He has already said in His Son.
é de conhecer aquilo que Ele já falou através do Filho dele. Because God spoke a final word in Jesus Christ. Porque através de Jesus Cristo, Deus falou uma palavra final. And that word says that you are complete. E aquela palavra fala que você é completo. You have the fullness of God Você tem a plenitude de Deus available to you. à sua disposição. He was broken so that you could be whole. Ele foi quebrado para que você possa ser santo. Amen. Throughout all ages you have spoken in so many different ways. Everything pointed to a time when what was lost would be found in you. Your final word. God became man. Your final word. Healed in your out of the shadows into your substance. No longer fragments. We have your fullness. Distance is cancelled. We are united. Truth is revealed. We can now know as we have always known. And I will not wait another day. Here you are inside me. With all my heart I will embrace all you have embraced for me. Your final God became man. Your final healed in your out of the shadows into your substance. No longer fragments. We have your fullness. Distance is cancelled. We are united. Truth is revealed. We can now know as we have always known. No longer ritual. We have reality. No more confusion. We have your clarity. End of all efforts. We can now trust in you. Truth is revealed. We can now know as we have always known. Thank you, Father. Só vou dar um recado que essas músicas que ela cantou podem ser baixadas também no site que o pastor Welton passou no começo do culto. E se alguém tiver alguma dúvida sobre como é o site, o link, só falar com um de nós que a gente passa para vocês.